Olá, meu irmão, minha irmã, meu amigo, minha amiga. Estamos aqui para mais uma sessão, a última sessão de vídeo de número 34, referente ao capítulo 22 do livro de Apocalipse. O último capítulo do livro, portanto, o encerramento do nosso estudo. Então, vamos ao conteúdo do capítulo 22 e, após finalizarmos, nós faremos as nossas apreciações finais. Muito bem, para o capítulo 22 ainda restam alguns comentários esses referentes ao conteúdo, obviamente. E logo no início do capítulo 22 nós temos uma referência à árvore da vida que está disponível ao longo do rio. Vamos ver, qual é a referência, qual é essa passagem e qual a referência bíblica a qual ela está atrelada, para que a gente possa, assim como fizemos em todo o restante, dos capítulos anteriores, possamos fazer a nossa avaliação e ajudar para que possamos ter entendimento, compreensão e assim assimilarmos o conhecimento da Palavra de Deus. Então, vamos fazer aqui dois comentários, ainda sobre a Cidade Santa, que se refere sobre o rio das águas cristalinas e sobre a árvore da vida. Já haviam sido referenciados pelo profeta Ezequiel, ou seja, essa referência em Apocalipse já foi feita pelo profeta Ezequiel no capítulo 47. Mas, obviamente, nós sabemos que ela já foi feita em Gênesis, A árvore da vida estava lá, logo no início, junto com a árvore do conhecimento do bem e do mal. Muito bem, então, vejamos a passagem direta em Apocalipse, em versículos 1 e 2. Então, o anjo me mostrou o rio da água da vida, brilhante como cristal, que sai do trono de Deus e do Cordeiro, no meio da praça da cidade, e de um e de outro lado do rio está a árvore da vida, que produz 12 frutos, dando o seu fruto de mês em mês, e as folhas da árvore são para a cura dos povos. É uma passagem interessante, que fala sobre vida, sobre saúde, sobre recuperação. Mas de onde surgiu isso? Então, vamos agora às referências que estão no livro do profeta Ezequiel. E Ezequiel teve uma visão sobre o templo de Deus. Esse templo foi uma visão. O templo de Jerusalém já havia sido destruído e o profeta Ezequiel estava em cativeiro. E ele foi levado em espírito para o monte e teve a visão desse templo. Esse templo não é o mesmo templo que foi reconstruído e destruído depois, no ano 70 depois de Cristo. Então, na verdade, muitos acham que essa visão se refere a um terceiro templo que será construído. Ou pode ser, na nossa avaliação, que ele, até por ser mencionado aqui em Apocalipse, na verdade fosse apenas uma profecia referente a esse momento que está sendo mencionado aqui em Apocalipse. Muito bem. Então, o que seria uma visão profética? Então, Ezequiel 47:1 e depois Ezequiel 47:12. Depois disto, me fez voltar à porta da casa, e eis que saíam águas por debaixo do umbral da casa para o oriente, porque a face da casa dava para o oriente, e as águas desciam de debaixo, desde o lado direito da casa ao sul do altar. Então, está falando da casa que é o templo de Deus, da visão de Ezequiel. E agora verso 12, capítulo 47 de Ezequiel. E junto ao rio, à sua margem, de um e de outro lado, nascerá toda sorte de árvore que dá fruto para se comer. Não cairá a sua folha, nem acabará o seu fruto. Nos seus meses produzirá novos frutos, porque as suas águas saem do santuário,
e o seu fruto servirá de comida, e a sua folha de remédio. Ezequiel 47:12. Então é a mesma referência, ou seja, o livro de Apocalipse faz referência à profecia de Ezequiel 47:12, nessas passagens. Nesses capítulos finais, o principal, que devemos comentar é que na descida da Cidade Santa, a Nova Jerusalém, será realizada a passagem do reino de Jesus para Deus. Nós vimos nos dois capítulos anteriores, capítulo 21 e capítulo 20, que há o reino do milênio, já falamos sobre ele. Aqui já é um momento posterior, e agora é a descida da Cidade Santa, a Nova Jerusalém, aquele local que Jesus foi preparar lugar, foi nos preparar morada, referido no Evangelho de João. Então, essa referência, então Jesus reinou, com vara de ferro, e agora quebrou o barro, os vasos de barro, e agora estamos falando sobre o reino de Deus. Então, quando desce a Cidade Santa, é estabelecido o reino de Deus. Então, o reino, ele volta para Deus. Ele agora é um reino, Deus é quem reinará. Antes quem reinou foi Jesus. Na verdade, nós veremos pela passagem aqui, e Jesus continuará, obviamente, nesse reino junto com Deus. Mas agora o reino é direto com Deus. Essa é uma outra... Muita gente só fala do reino de Jesus e tal, e muita gente não percebe que existe essa diferença. Por isso que só aqui, que quando desce a Cidade Santa, que Deus também... É a vinda de Deus, no seu tabernáculo. Deus é quem estará presente conosco com a sua glória, e ele reinará direto ao seu povo e seus filhos. Na plenitude de todos os tempos, Jesus se tornou o centro de tudo. Plenitude de todos os tempos foi a vinda de Cristo, e ele se torna o centro de tudo. Nele, todas as coisas se reconciliam no céu e na terra com Deus através de Jesus. Tudo convergiu para ele, segundo a própria vontade de Deus, o Pai. Então, nós temos em Efésios 1, 9 e 10. Ele nos revelou o mistério da sua vontade, segundo o seu propósito, que ele apresentou em Cristo. Ele aqui é Deus. De fazer convergir nele, na dispensação da plenitude dos tempos, como já falamos, que foi na vinda, todas as coisas, tanto as do céu como as da terra. Continuando, aí agora Efésios 1, 22 e 23. Para que ele fosse o cabeça da igreja e cumpra tudo em todos. Então diz o quê? E sujeitou todas as coisas a seus pés, e sobre todas as coisas o constituiu como cabeça da igreja, falando agora de Jesus, que é o seu corpo, a plenitude daquele que cumpre tudo em todos. Então, Éfesos 1, 22, 23. Em Colossenses 3, 11 temos: aqui não pode haver mais grego e judeu, circuncisão e incircuncisão, bárbaro, cita, escravo, livre, mas Cristo é tudo e está em todos. E quando Jesus derrotar o inimigo final, a morte, então Jesus deixará de ser o centro de tudo. E temos isso em 1 Coríntios 15, 24 a 26. Então virá o fim, quando ele entregar o reino ao Deus e Pai. Então Paulo já havia percebido isso e havia dito isso. Estamos vendo agora, 1 Coríntios 15, 24 a 26. Virá o fim quando ele entregar o reino ao Deus e Pai, quando houver destruído todo o principado, bem como toda potestade e poder, porque é necessário que ele reine até que tenha posto todos os inimigos debaixo de seus pés, falando de Jesus. O último inimigo a ser destruído é a morte. Então, depois que a morte for destruída, e nós vimos que após o julgamento do grande trono branco, após o milênio, a morte e o inferno foram jogados no lago de fogo, que arde, e fogo e enxofre. Então, derrota final. E a partir disso, então, o reino é entregue a Deus. Até que o Filho
se sujeite àquele que todas as coisas lhe sujeitou. Ou seja, Jesus vai migrar o reino para o Pai após derrotar todos os seus inimigos, para que o próprio Deus reine e seja tudo em todos. Nós temos isso em 1 Coríntios 15, 27 e 28. Porque todas as coisas sujeitou debaixo de seus pés. Mas quando diz todas as coisas lhe estão sujeitas, claro está que se excetua aquele que lhe sujeitou todas as coisas. E quando todas as coisas lhe estiverem sujeitas, então também o mesmo Filho se sujeitará àquele que todas as coisas lhe sujeitou, para que Deus seja tudo em todos. E ouviu uma grande voz do céu que dizia: Eis aqui o tabernáculo de Deus com os homens, pois com eles habitará, e eles serão seu povo, e o mesmo Deus estará com eles e será o seu Deus. Apocalipse, então, 21, 3. Mostrando, então, que o tabernáculo, quando desce, representa, então, que Deus habitará com o seu povo, o próprio Deus. Ele mesmo, né, será o rei e estará com todos. Ainda, no Apocalipse 20, agora a referência até ao capítulo anterior, mas falando sobre esse tema, né? Apocalipse 21, de 22 a 27. E nela, né, a cidade santa, não vi templo, porque o seu templo é o Senhor Deus Todo-Poderoso e o Cordeiro. E a cidade não necessita de sol nem de lua para que nela resplandeçam, porque a glória de Deus a tem iluminado, e o Cordeiro é a sua lâmpada. E as nações dos salvos andarão à sua luz, e os reis da terra trarão para ela a sua glória e honra. E as suas portas não se fecharão de dia, porque ali não haverá noite, e a ela trarão a glória e honra das nações. Não entrará nela coisa alguma que contamine e cometa abominação e mentira, mas só os que estão inscritos no livro do Cordeiro. Então, o reino passará para Deus, mas, né, nós vemos aqui que, na verdade, reinarão Deus e o Cordeiro. Mas é só para que a gente perceba essa migração, né, essa evolução, de que nós estamos sendo preparados para sermos reinados por Deus. Na verdade, primeira etapa na vinda de Cristo, nós estamos sendo preparados, né, a igreja, para reinarmos com Cristo. Então nós precisamos estar prontos para estarmos de pé na vinda, na volta de Jesus, diante dele. Então nós precisamos estar santos e irrepreensíveis para a volta de Cristo. Depois, aí seremos transformados, né, porque nós já vimos que as coisas, né, a corrupção da carne, a carne e a imortalidade não entram no céu. Então, nós precisamos ser preparados, transformados para isso. Quando isso acontecer, nós reinaremos com Jesus. Após, então, Jesus vencer a morte, que é o inimigo final, e reinar, né, sobre os seus inimigos, pisar os seus inimigos abaixo de seus pés, aí sim nós passaremos a ser reinados por Deus, né? Aí Deus descerá e habitará conosco. Então, há uma evolução e uma mudança de reinos e uma mudança de rei, né? E porque aí sim nós estaremos no máximo da nossa pureza, né? Do espírito, efetivamente, o coração puro, porque, como, né, já vimos, Deus, só podemos nos relacionar com Deus quando estivermos em espírito, né, plenamente. Seguir a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor, né? Então também já diz lá uma bem-aventurança, né? Bem-aventurados os limpos de coração, porque eles verão a Deus. Então a gente sabe que Deus é santo, ele é perfeito, ele é puro, então por isso que ninguém vê a Deus, suporta ver a Deus diretamente. Para vermos a Deus diretamente, que é o que vai acontecer quando ele reinar, descer e reinar entre nós. Então nós precisamos estar completamente limpos de qualquer corrupção, né? Nós deveremos estar plenamente em espírito e incorruptíveis, imortais e tudo isso. Por isso nós poderemos estar
com Deus, aptos a estar com Deus. E haverá essa evolução de reinos. Então estamos sendo preparados, né, para cada fase. Primeiro estamos agora sendo preparados para reinarmos com Jesus, depois para reinarmos com Deus. Aproveitando essas descrições mencionadas acima, né, o que já acabamos de falar, então ainda remetemos às profecias de Joel, capítulo 3, Isaías, capítulo 35 e 60, capítulos 35 e 60, que mostram a glorificação de Jerusalém em decorrência da benignidade de Deus e na sua misericórdia. Não vamos mencionar isso aqui porque não teremos tempo, mas sugerimos para que seja lido Joel 3, Isaías 35 e 60. Faça essa leitura para que então seja vista como que Deus, pela sua benignidade, pela sua misericórdia, seja visto, né, que Deus, na sua benignidade e na sua misericórdia, está permitindo esse momento, né, de estarmos diante dele. Agora, né, dando ênfase mais uma vez sobre quem tem direito a participar de todas essas coisas que foram anunciadas em todo o livro de Apocalipse, quem tem direito são os vencedores. E quem são os vencedores? Então temos em Apocalipse 21, 7, que já dizia: o vencedor herdará todas estas coisas. Eu serei o seu Deus, né? Eu serei o Deus dele, e ele será o meu filho. Quem? O vencedor. Então, aquele que vencer. E Apocalipse 22, 14 existe, né, mais uma bem-aventurança. Bem-aventurados aqueles que lavam as suas vestes, para que tenham direito à árvore da vida e entrem na cidade pelos portões. Então, mais uma vez, aquilo que acabamos de mencionar sobre a santidade, a purificação e a justiça, né? Então, aqueles que lavam as suas vestes, aqueles que se vestem de linho branco e fino, aqueles que, né, para que não sejam pegos nu, né, para que não apareçam as suas vergonhas. Então, felizes, ou seja, só aqueles que, né, estiverem puros, como nós já mencionamos, santos e sem pecar e sem pecado, é que terão direito à árvore da vida e entrarão na cidade santa pelos portões. Então, todos que cremos em Jesus, que possamos manter, né, a presença firme e constante em nossos corações, né, a presença de Cristo, a fé, a confiança e o cumprimento dos seus mandamentos, para que então a gente possa manter a esperança e a certeza que Paulo também usa em sua declaração, quando ele fala a Timóteo, na segunda carta a Timóteo 4:8, né? Desde agora a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos os que amarem a sua vinda. Então todos aqueles, né, que amam a volta de Jesus, que querem que ele volte para o dia da glorificação, todos esses já têm, né, a sua coroa guardada. O livro de Apocalipse, nós vimos, né, durante todo esse tempo, agora, tudo isso que está descrito e tudo que nós entendemos, interpretamos e agora compreendemos, né, que nos foi revelado em todo esse estudo sobre várias situações, as referências bíblicas, os seus contextos, os seus significados, quem é a Babilônia, como enfrentar, né, Satanás, a besta, o dragão, como passar pelos momentos de tribulação, como ser o vencedor, né, como resistir, né, como permanecer até o fim em Cristo Jesus, né, como estar preparado para o dia da glória, né, da volta de Cristo, para sermos então os vencedores. Então tudo isso que aprendemos não deve ficar conosco agora em oculto. Não é uma coisa, agora eu sei, vou ficar quieto e não vou contar para ninguém. Não, é o oposto. Por isso a razão desse estudo, né? Na verdade, isso deve ser revelado, alardeado, isso deve ser dito para todos, né? A oportunidade que Deus dá
nos avisando do que vai acontecer no fim dos tempos, e a oportunidade ao arrependimento, à glorificação a Deus e à obediência a Deus e a sua vontade, para que a gente possa estar preparado para o dia da glorificação, né? E não sermos pegos de surpresa, né? E sermos lançados, e o dia da glorificação virar dia da ira, né? Então nós precisamos escolher o lado que queremos estar e precisamos manter esta posição. Então o livro de Apocalipse não é para ser escondido, é para ser revelado, anunciado, né? Testificado e testemunhado em todas as igrejas e a todas as pessoas. Não só nas 7 igrejas da Ásia, como foi solicitado, né? Conforme já foi exposto no livro, capítulo 2 e 3 de Apocalipse, mas deve ser testemunhado a todas as nações, a todas as pessoas, para que todos tenham a oportunidade de se arrepender e se voltar, se reconciliar com Deus e estar pronto para esse momento final. Sabendo que, né, quem é que livra da ira futura? Só Jesus Cristo livra da ira futura. Então, para que as pessoas possam se reconciliar com Deus através de Jesus. Eu, Jesus, enviei o meu anjo para vos testificar estas coisas nas igrejas. Eu sou a raiz e a geração de Davi, a resplandecente estrela da manhã. Apocalipse 22, 16. E ainda o resumo de tudo, né? Quem vencer herdará todas as coisas, e eu serei seu Deus e ele será meu filho. Nunca se esqueça disso. Apocalipse 21, 7. Muito bem, então relembrando que tudo isso deve ser propagado e alardeado. Então temos em Apocalipse 22, de 10 a 20. E disse-me, não seles as palavras da profecia deste livro, porque próximo está o tempo. Quem é injusto, seja injusto ainda, e quem é sujo, seja sujo ainda, e quem é justo, seja justificado ainda, e quem é santo, seja santificado ainda. E eis que cedo venho, e o meu galardão está comigo, para dar a cada um segundo a sua obra. Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim, o primeiro e o derradeiro. Bem-aventurados aqueles que guardam os seus mandamentos, para que tenham direito à árvore da vida. Nós já vimos que guardar é guardar e cumprir. Para que tenham direito à árvore da vida e possam entrar na cidade pelas portas. Agora preste atenção, ele volta a ser explícito, né? Então, para entrar, nós já vimos, bem-aventurados que guardam o mandamento, aqueles que, né, têm a paciência de Cristo, ou a perseverança dos santos, né, aqueles que permanecem em obediência da fé. Agora ele também vai dizer o contrário. Ficarão de fora, vai ser bem explícito, preste atenção na lista. Ficarão de fora os cães e os feiticeiros, e os que se prostituem, e os homicidas e os idólatras, e qualquer que ama e comete a mentira. Aí a gente toma um susto, né? Ficarão de fora os cães e os feiticeiros. Oh, meu Deus, os cães, se eu tenho cachorro em casa, como vai ser? Já falaremos sobre isso. Mas vamos seguir aqui, após essa lista, né, dos excluídos. Continua, eu, Jesus, enviei o meu anjo para vos testificar estas coisas nas igrejas. Eu sou a raiz e a geração de Davi, a resplandecente estrela da manhã. E o Espírito e a esposa dizem, vem. E quem ouve, diga, vem. E quem tem sede, venha. E quem quiser, tome de graça da água da vida. Porque eu testifico a todo aquele que ouvir as palavras da profecia deste livro, que se alguém lhes acrescentar alguma coisa, Deus fará vir sobre ele as pragas que estão escritas neste livro. Se alguém tirar qualquer palavra do livro desta profecia, Deus tirará a sua parte do livro da vida e da cidade santa e das coisas que estão escritas neste livro. Aquele que testifica estas coisas diz, certamente cedo vem. Amém. Ora vem, Senhor Jesus. Apocalipse 22, de 10 a 20. Então, vamos lá, né? Argumento interessante, né?
sobre as pragas que virão sobre aqueles que acrescentarem alguma coisa às profecias deste livro. Então, nós vamos ver alguns detalhes, né, do que está escrito acima e vamos de trás para frente. Então, a primeira foi as pragas, ou seja, a última, né, quem acrescentar ou retirar, as pragas deste livro virão sobre ele. Muito bem, isso, da onde vem isso? Então, mais uma vez, mais uma referência. Este argumento ele foi usado também por Moisés em Deuteronômio, né? Moisés é mencionado como o autor do livro do Pentateuco, né? Ou seja, dos primeiros 5 livros da Bíblia. E Deuteronômio é o último livro dos primeiros 5. E esse livro ele menciona também, é um escrito, né? Escrito diz que foi dado, né, por Deus a Moisés, ou outros dizem que foi escrito por Moisés. Então, ali também existe essa referência, Deuteronômio, capítulo 28, de 58 a 61. Se não tiveres cuidado de guardar todas as palavras desta lei, que estão escritas neste livro, para temeres este nome glorioso e temível, o Senhor teu Deus, então o Senhor fará espantosas as tuas pragas e as pragas da tua descendência, grandes e permanentes pragas e enfermidades malignas e duradouras, e fará tornar sobre ti todos os males do Egito, de que tu tivesses temor, e se apegarão a ti. Também o Senhor fará vir sobre ti toda enfermidade e toda praga que não está escrita no livro desta lei, até que sejas destruído. Então, quem acrescentar ou retirar qualquer coisa, né, desta profecia do livro de Apocalipse, as pragas deste livro virão sobre ele. E a semelhança, temos essa referência a Deuteronômio 28, de 58 a 61. Muito bem. Agora, aquela ressalva que fizemos, né, sobre os cães, né, afinal de contas, o que é isso? Então, outra informação importante, e, né, que causa curiosidade, a palavra traduzida como cães, né, fala lá, não entrarão os cães e os feiticeiros. Então já tem alguma coisa estranha, né, porque cães e feiticeiros, animal e pessoas, não tem muito a ver uma coisa com a outra. Então, vamos ver o que tem a ver, o que significa cães aqui, né? Então, a palavra traduzida como cães no versículo 15, que foi citado lá em Apocalipse 22, capítulo 22, no verso 15, que fala, né, os cães e os feiticeiros não entrarão na cidade santa. Então, a palavra traduzida para cães, ela acaba sendo confundida, né? Para que ninguém ache que Deus não gosta de animais. Então, principalmente dos cães, né? Imagina. São, né, criaturas de Deus. Há quem use, a palavra na verdade aqui tem outras traduções, que em outros momentos, né, também foi usado o termo cães, que hoje fica meio confuso, né, fora do contexto. Na verdade, a palavra original em grego, que na tradução ela pode ser traduzida por pagãos ou por ímpios. Então, cães aqui são infiéis, na verdade, né? Então, né, pagãos também era mais usado, enfim, né, por outras religiões, né? Falar é pagão, né? Aquele que não foi batizado, ele é pagão. Mas na verdade, pagão, ímpio, a melhor palavra é infiel, né? Aquele que não cumpre a palavra de Deus, aquele que não obedece a Deus, não segue os seus mandamentos. Então é aquele que nós já sabemos agora que quem não faz isso atrai a ira de Deus. Então era chamado de cães, mas não é o animal aqui. Então existem cães, pagãos, ímpios ou infiéis. É tudo a mesma coisa. Então não se refere ao animal aqui, que está fora do contexto. E a palavra hoje, obviamente, a gente associa direto com os animais. Então não tem nada a ver. Eu já ouvi muita gente falando, não, porque os cães, os cachorros não vão entrar no céu. Realmente, esse é um desconhecimento, né? Aí puramente falta de informação, precisa. Mas tem gente que se apega, por isso que diz, né? A letra da lei mata. Tem que pegar, tem que pesquisar, estudar, né? Mas, além disso, também temos que entender o espírito da lei. O espírito da lei vivifica, né? A letra da lei mata, porque se nós formos assim, literários, em alguns momentos a gente aí nós é que estaremos cometendo o erro.
Muito bem, então vamos dar sequência. Já sabemos que não são os cães os animais, mas sim os infiéis, os pagãos, os ímpios, aqueles desobedientes, né, à palavra de Deus, que atraem a ira de Deus. Então nós já sabemos disso. Significando os desobedientes da fé, da palavra ou da vontade de Deus. Então podemos perceber pelo contexto os versículos mencionados na sequência do texto, né? Então vamos ver aqui. Temos vários textos. Então diz assim, já lemos esse capítulo 22, versículo 7. Bem-aventurado aquele que guarda as palavras da profecia deste livro. Bem-aventurado, agora Apocalipse 22, 14. Então tem duas bem-aventuranças aqui no capítulo 22. Bem-aventurados aqueles que guardam os seus mandamentos para que tenham direito à árvore da vida e possam entrar na cidade pelas portas. Na verdade, em todo o livro de Apocalipse existem 7 bem-aventuranças. Eu creio que ao longo dos vídeos nós falamos todas elas, porque nós viemos falando do capítulo 1 até o último. Falamos e mencionamos, fizemos sempre algum comentário. E percebo que sempre, do princípio ao fim, do primeiro capítulo ao último, nada mudou, né? Por isso que é aquela coisa, João diz, né? Sou companheiro de vocês do reino, das aflições e da paciência de Cristo. Então, como já mencionamos, né? Muita gente não dá a menor bola para essa parte, não quer nem saber, e está constante no livro do primeiro capítulo ao último, né? O que é a paciência de Cristo? É aquele que guarda o mandamento, os mandamentos de Deus e o cumprem. Né? E aqui repete, né? Bem-aventurados aqueles que guardam os seus mandamentos. Para quê? Para que tenham direito à árvore da vida, ou seja, para que sejam salvos, né? E possam entrar na cidade pelas portas. Né? Os justos entrarão na cidade pelas portas. Ainda, 2 João 1, de 8 a 11. Olhai por vós mesmos, para que não percamos o que temos ganho. Então veja isso, já falamos isso, a salvação, a vida cristã não é estática, ela é dinâmica. Então a gente pode perder a nossa posição, nós podemos sair da nossa posição, porque a vida, nós é que fazemos escolhas. Então preste atenção, isso já foi dito milhões de vezes, né? Nós precisamos que isso tem que permanecer até o fim. A paciência de Cristo é isso, não? Paciência é aquele que crê, vive, guarda os mandamentos, cumpre os mandamentos e tem a paciência e guarda isso até o fim, seja a sua morte ou seja, né, na volta de Cristo. Então, só voltando aqui, olhai para que não percamos o que temos ganho, antes recebamos o inteiro galardão. Então, o antes aqui quer dizer, para que não percamos. Então, quem não guarda, quem não se mantém, perde. Mas quem mantém, quem é obediente até o fim, antes, né? Aí esse vai receber o inteiro galardão. Então, né, lá diz, né? Ao que vencer, herdará todas as coisas. Então, só seguindo aqui na referência agora de João. Todo aquele que prevarica e não persevera na doutrina de Cristo não tem a Deus. Quem persevera na doutrina de Cristo, esse tem tanto ao Pai como ao Filho. Se alguém vem ter convosco e não traz esta doutrina, não o recebais em casa, nem tampouco o saudeis, porque quem o saúda tem parte nas suas más obras. Então, o que ele está falando aqui, né, a comunhão, a congregação, nós devemos estar nos harmonizando, né, entre os cristãos para falarmos as palavras de Deus, para crescermos e sermos edificados em espírito, né, e cumprirmos assim o amor em Cristo. Esse é o dia a dia da nossa vida e da nossa fé. Mas devemos testemunhar de Cristo, das palavras aqui de Apocalipse, para todas as pessoas que nos cercam em todos os ambientes, né? Quer seja no nosso ambiente de trabalho, quer seja no nosso dia a dia, todo momento que, né, com os nossos vizinhos, com o exemplo que damos da nossa vida e com as pessoas com quem interagimos. Nós devemos ser sempre a mesma pessoa, né? Se estamos em Cristo, nós somos novas criaturas e vivemos em novidade de vida, revestidos por Cristo, né? Por dentro e por fora. Então, nosso comportamento já é um testemunho vivo. Por isso que ele diz, né? Que devemos glorificar, né, a Cristo por palavras e por obras, né? Então, tudo que fizermos por palavras ou por obras, devemos dar glória a Deus.
Então, tudo que fazemos, né, e as pessoas percebam, ou aquilo que falamos, devemos sempre, e tudo isso já é um testemunho, né? Tudo isso se manifesta como testemunho de Deus. Então devemos dar mais um testemunho, que é esse, né? O testemunho de Jesus, como ele diz, é o espírito de profecia. Então devemos dar testemunho sobre tudo isso que está em Apocalipse, aproveitar até esses momentos atuais sobre essas coisas, né? Esses momentos de pandemia, de peste se espalhando por todo o mundo, já reflete, né, lá que já existe, né, selos que falam sobre a peste que ia acontecer sobre de maneira universal, né, sobre todas as nações, e depois também os flagelos, né, que eles vão ficar cada vez mais intensos, e que tudo isso em consequência, né, da vida que as pessoas levam, né, afastadas de Deus, e que a única forma de remediar e de nos prepararmos, né, para enfrentar tudo isso é através do amor, da reconciliação com Deus, né, através da paz que há em Cristo Jesus e através do sacrifício de Jesus Cristo, né, que foi a manifestação do amor de Deus por nós, no qual, né, no sacrifício feito por Jesus na cruz, nós recebemos o amor de Deus, que é o seu perdão e o resgate que Cristo nos faz diante de Deus. Então, a partir daí, devemos manter a nossa vida em santificação e devemos viver para Deus. Meu amigo, minha amiga, meu irmão e minha irmã, eu quero agradecer a você que esteve conosco em todos esses 34 vídeos, em o cumprimento, né, desta série, desse estudo, um estudo completo, um estudo complexo. Eu sempre estive diante de Deus, né, pedindo por mim, por todos vocês, e sempre para montar esse estudo foi fruto, né, como disse já, de muita oração, de dobra do joelho, de busca, né, a Deus do seu entendimento. Sempre pedi que Deus fizesse refletir a sua face sobre mim e durante o estudo sobre todos vocês, sobre todos nós, para que pudéssemos dessa maneira, na leitura da sua palavra, né, quando você ler o livro de Apocalipse diretamente, que você possa lembrar de tudo que nós comentamos ou possa rever esses vídeos, para que assim Deus continue, né, fazendo com que a glória dele e a glória de Cristo possa iluminar os nossos entendimentos sempre, para que podamos aprender cada vez mais e assim estarmos preparados, né, para a sua volta. E damos glória a Deus, somos agradecidos a Deus primeiramente por todo esse estudo, pela sua revelação nos escritos. Também somos agradecidos a Jesus por nos ter dado esta revelação e porque está em nossos corações, é o nosso Rei, é o nosso Salvador, e porque Ele está nos preparando para que Deus seja o nosso Rei diretamente. E aguardamos isso de maneira ansiosa e nele estamos prontos e preparados para isso. Então ansiamos e dizemos sim, claro, ora vem Senhor Jesus, e estaremos todos juntos. Faço votos e peço a Deus para isso, e então faço aqui um convite, né, aos meus amigos e minhas amigas. Sempre fiz essa menção dessas palavras, para que você saiba que todos nós temos amor, né, no coração, e queremos que todos venham a arrepender-se, venham a ser salvos. E aos irmãos e irmãs também queremos que todos saibam que estamos sempre em oração, pedindo que Deus nos ajude a não nos desviarmos, né, nem para a direita, nem para a esquerda, antes manter os nossos joelhos vacilantes, e nossos pés nos seus caminhos, e que Deus sempre ilumine os nossos caminhos. Então, obrigado por terem me acompanhado nesse estudo, e divulguem, e você mesmo dê o seu testemunho, né? Fale de Cristo, para que as pessoas possam estar preparadas para o momento da sua volta. Muito obrigado mais uma vez, que Deus o abençoe, e até um próximo estudo. Abraço e Deus abençoe a todos.